vou te mostrar 4 pontos principais que você deve levar em conta antes de pensar em fazer um Reels. Os 4 pontos são o que, como, quanto e porquê. Vamos ao primeiro ponto, o que, ou seja, o que postar no Reels. Basicamente, você que quer se lançar e quer produzir conteúdo para vendas, você precisa sempre, como você já está cansado de ouvir aqui nesse canal, de sempre basear-se na persona. Ou seja, você precisa antes fazer a estruturação da persona, igual eu já expliquei como fazer, tá aqui, clique aqui no card, vídeo 004. Você precisa fazer a estruturação da persona para que você realmente tenha essa base, essa consciência de quem é a sua audiência. Produzir conteúdos que realmente atraem a sua audiência, falando de uma dor, falando de um desejo ou algo do tipo. Além disso, o que, ainda estamos no que, o que você vai produzir tem que ser sempre alinhado com a sua Roma. Se você não sabe ainda o que é Roma, você que está entrando nesse mundo de lançamentos, Roma é basicamente o destino atrativo que você vai levar à sua audiência através do seu ensinamento. Por exemplo, a minha Roma. Eu ensino experts a terem naturalidade e técnica na produção de vídeos em todas as etapas do seu lançamento. Então, se eu for fazer um Reels, eu que já fiz minha persona, sei que um medo das pessoas, da minha audiência, é gravar vídeos em frente às câmeras. Então, eu posso retratar isso no meu Reels de diferentes formas, podendo retratar o principal problema que ela passa, só retratando o problema, para ela se conectar. Esse se chama Reels de conexão, onde eu mostro, por exemplo, inclusive eu já fiz um Reels desse, onde eu mostro a importância de fazer um roteiro, porque eu fiquei perdido na gravação do meu raiz, por exemplo. E aí eu mostrei que eu fiquei frustrado e quanto isso pode me prejudicar na minha evolução de gravação de vídeos. Esse eu retratei para a pessoa se conectar, falar, nossa, eu sou assim, nossa, é exatamente assim que eu sou, ou, nossa, eu conheço alguém que é assim, aí manda para a pessoa. Enfim, outra coisa que eu posso atiçar também, desejos. Se eu fizer Reels que realmente atrai essas pessoas, ou seja, atice algum desejo, por exemplo, eu que fiz minha persona, sei que um desejo da minha audiência é se sentir à vontade frente às câmeras, se sentir desenvolta, falar o que quer falar, sem gaguejar, sem travar e que retenha sua audiência do início ao fim. Para isso eu posso passar dicas de como ela pode aprimorar a sua desenvoltura em frente às câmeras, assim como eu já falei no vídeo 005. Se você não assistiu, clica aqui no card. Tá, Diogo, mas se eu começar a falar de conteúdo muito técnico, as pessoas não vão assistir até o final. Vai afastar mais do que atrair. Olha, você está certo e errado. Vamos ao ponto, o segundo ponto, que é o quanto. Esse quanto não é a quantidade de Reels que você tem que fazer. Ele é relacionado ao quanto você pode se aprofundar no conteúdo. Por exemplo, você não pode pegar um Reels e se aprofundar na mesma medida em que você se aprofunda num raiz como esse que eu estou falando aqui agora com você. Afinal, a pessoa ela está ali para se entreter. Se vier um conteúdo muito denso, ela não vai querer ver aquilo. Então você precisa ficar no meio termo. Ou seja, você não pode nem ser superficial demais, que é o que eu vejo muito por aí, tá? O que eu vejo demais aqui é a pessoa ser superficial. Exemplo disso, vou retratar aqui. Se você for essa pessoa, me desculpe, mas isso é superficial demais. Suponha que eu coloco assim, pô, aí bota aquela escrita na tela, falando 4 dicas para você produzir seu primeiro vídeo raiz. Aí eu aponto, aí eu coloco aqui na escrita, né? Faça sua persona. Depois, faça um roteiro. Depois, escolha um local bem iluminado para gravar. Depois, edite se precisar. Acabou o Reels. Cara, se você não me falasse isso, realmente você mudou minha vida, hein? Não, gente, pelo amor de Deus, não faça dicas assim, tá. Ou depois joga na tela e tira, só pra pessoa ficar tentando ver, pra pausar ali. Isso acaba. Isso vai dar visualização? Vai, porque a pessoa vai ficar vendo toda hora. Vai dar um loop, né? Ela vai ficar tentando pausar, porque o Reels, não sei se você sabe, mas quando você tenta pausar demora um segundinho. Aí você tem que travar ali na medida certa e fica um tempão pra você acertar aquilo. Beleza? Vai gerar visualização? Vai. Mas de uma pessoa só e que ela vai ler, legal, passar. E que adianta ter visualização desse jeito? Caramba! Eu não sabia disso! Deus, eu vou aplicar isso agora? Isso se for uma coisa de aplicação, né? Ou, meu Deus, eu sou assim! Esse cara fala sobre isso, vou seguir ele. Ou, vou ver mais Reels dele, deve ter coisas ensinando. Tem que causar essa sensação. Então, se eu fosse fazer esse conteúdo de 4 dicas,
No caso eu falaria fazer em vídeos, né? Gravado aqui, não apontando. Eu colocaria, faça sua persona, você precisa definir a sua audiência, saber com quem você está falando para que você direcione melhor a sua mensagem. Para fazer sua persona, você precisa definir desejos, problemas, medos, soluções comuns, crenças enraizadas. Eu tô falando rápido porque o Reels é uma plataforma rápida, né? Vai até 1 minuto. O outro, faça um roteiro. Coloque no seu roteiro sempre a sua Roma e sempre se apresente ao iniciar os seus vídeos. Sempre utilize gatilhos mentais como o da história para conectar com as pessoas e em seguida apresente o seu conteúdo. Lembrando que um vídeo tem que ter no mínimo uns 30 minutos para que você realmente consiga aprofundar no conteúdo e a pessoa realmente fique imersa ali, aprendendo sempre cada vez mais. Aí o terceiro ponto, escolha um local bem iluminado. Se você não tem essa oportunidade por ser um local muito barulhento, utilize de luzes artificiais para que o seu vídeo seja com uma qualidade maior, porque índices apontam que vídeos com qualidade boa de imagem tendem a ser muito mais assistidos do início ao fim. E aí o quarto ponto que eu falei sobre edição, sempre edite seus vídeos, porque ali você vai poder tirar os cortes necessários e não vai deixar aqueles tempos de respiração como né. Isso faz com que a audiência saia do seu vídeo, se sinta entediada. Aplicativos para editar você pode encontrar no meu perfil, clica aqui e veja e tal. Já indiquei a pessoa para ir pro meu perfil. Então, viu? Eu fiquei na medida. Por quê? Eu não fui superficial dando só diquinhas. Eu aprofundei um pouquinho, mas eu não especifiquei tanto. Então, eu tô aqui, no limiar, ali. Eu não tô aqui, nem tô aqui. Tô aqui. Então, sempre procure estar no meio termo, num Reels. Uma dica para que você consiga ter mais ideias para Reels é você assistir Reels ou se observar enquanto você assiste Reels. Se você é um consumidor, se você ainda não é, eu indico você ser para que você estude através disso. Não utilize para entreter, mas estudar. Como assim? Você vai começar a ver Reels e vai ver o que mais te atrai. E, por exemplo, um conteúdo que me ensina a resolver um problema futuro. Esse aqui é um conteúdo que me atrai. Geralmente esse conteúdo eu salvo, ou esse conteúdo eu curto, eu faço alguma ação, ou eu até visito o perfil. Observa quais são os perfis que você tende a visitar, quais são os Reels que você tende a curtir, a salvar, e tente trazer isso para o seu próprio negócio. Remodelar, não é copiar. Copiar é errado. Modelar, aí pode ser tranquilamente. Você vai trazer isso para a sua realidade. Para a realidade da sua audiência, o que realmente ela precisa. Agora vamos para o terceiro ponto, o como. Esse como seria realmente como fazer o Reels. É claro que no final desse vídeo eu vou mostrar na Vera, eu fazendo ali todos os bastidores e gravando o Reels do zero e postar esse Reels. Mas assim, quanto ao como que eu quis dizer aqui, seria a estratégia que você pode utilizar se você for gravar. Existem basicamente alguns tipos de Reels que você vê por aí. Um deles é o Reels que você utiliza da própria câmera do celular e utiliza a sua mão para gravar, ou seja, você segura o celular e grava. Esse Reels, ele precisa ter 3 coisas básicas principais que eu acredito muito que isso faz total diferença para você que utiliza desse tipo. Primeiro ponto, você precisa mudar de ambiente. Um Reels que você começa nesse quarto, por exemplo, vamos supor, e você começa a falar do início ao fim dele, nesse mesmo ambiente. Isso vai tender a pessoa a não ver o seu Reels. Ela vai tender a passar para cima, porque aquilo não trouxe um efeito novidade nela. Agora, se você dá, por exemplo, 4 dicas, 3 dicas, uma dica em cada ambiente diferente, sei lá, pode ser num canto do quarto, você vai mudando os cantos, ou faz um no quarto, faz um na sua sala, faz um na varanda, na sacada, não sei. Vai mudando a cada ambiente. Lá no Reels você tem a opção de pausar e continuar em outro ambiente, isso é tranquilo. Então faça essa mudança de ambiente para causar o efeito novidade na pessoa que está assistindo, para que ela fique até o final. Consequentemente, te dê a métrica de retenção. Outro ponto que esse Reels, que é filmado aqui, precisa ter é a proximidade, é a alternância, na verdade, de proximidade com a câmera. Vocês vão ver que eu vou fazer um exemplo desse Reels para vocês no final desse vídeo, que eu vou pegar a câmera e vou aproximar dela do meu rosto, afastar ela, mexer até no zoom para aproximar pelo zoom e afastar. Principalmente quando é uma dica, por exemplo, como se fosse um segredinho, a técnica do segredinho que eu falo, porque isso causa uma, entre aspas, tá? Diversão na pessoa que está assistindo e ela se sente mais próxima de você. Por exemplo, hoje eu vou te passar 3 dicas para que você perca a timidez de frente às câmeras. E cá pra nós, o último é o melhor de todos. Percebeu? Você contou o que você queria passar e aproximou para falar um segredinho. Por mais que todo mundo que vai ver o vídeo vai ver o segredinho, mas isso causa esse efeito segredinho na pessoa. E vamos dizer que causa esse efeito de que você é amigo da pessoa, que você é próximo a ela. E aí ela vai tender a ficar até o terceiro. Outro ponto que é muito importante, que esse aqui eu realmente sinto muita dificuldade de poder explicar para a pessoa, porque é uma coisa tão íntima. Eu tenho essa facilidade, mas algumas pessoas não. Mas aí, o problema é que ela só vai ter essa facilidade se ela treinar.
Inclusive, eu já passei exercícios que podem auxiliar e eu tenho provas disso, vão auxiliar você muito nesse ponto que eu vou falar aqui agora, que é no vídeo 005, que eu já mencionei aqui, onde eu utilizo e te explico na prática técnicas que podem melhorar a sua dicção e velocidade de fala. Por quê? Esse terceiro ponto, para uma pessoa que está gravando esse Reels, que é segurado aqui, é que ela precisa ter velocidade de fala um pouco mais rápida, sem embolar as palavras e com a dicção boa. Vou fazer o exemplo errado. Hoje eu vou te ensinar 3 passos para que você perca a timidez de frente às câmeras. Percebeu o espaço entre as palavras? Cada espaço desse me cansa e eu já vou ter passado o Reels para cima. Porque, lembra, você tem que tentar, na verdade, não errar em nenhum ponto na execução do seu Reels. Por quê? Você está concorrendo com diversos Reels que vai aparecer para aquela pessoa. Então, você precisa acertar tudo, tornar ele mais otimizado possível para que você não perca essa pessoa. Porque a atitude mais fácil que ela tem é arrastar pra cima e te perder. Na verdade, você perder ela. Então você precisa otimizar isso o melhor possível. Hoje eu vou te passar 3 dicas pra você aplicar hoje mesmo e perder sua timidez de frente às câmeras. Percebeu que a minha dicção, ela não se embola, a velocidade de fala não é corrida, mas é fluida, é boom, é isso. Você precisa explicar pra pessoa que tá assistindo o que vai falar. Você só tem de 5 a 3 segundos pra isso, que é o tempo em que ela vai te dar essa oportunidade de ganhar a atenção dela. Então, preste muita atenção nesses 3 requisitos. Primeiro requisito, só revisando aqui rapidinho essa parte do como. Mudança de ambiente, alternância de zoom e proximidade com a câmera e velocidade de fala e dicção. Esses 3 pontos são exclusivos do vídeo que você vai gravar segurando o celular. Quando você vai encenar, atuar, se você consegue fazer isso com facilidade, recomendo muito, isso atrai bastante audiência. Você deixa o celular num tripé, apoiado em algum lugar, e vai encenar uma historinha ali, storytelling, que é a arte de contar histórias, ou aplicar essa história dentro de um problema específico da sua audiência, aplicar essa história dentro de um desejo que ela quer tanto e tal. Você pode utilizar isso. Eu já utilizei isso no meu Reels, que foi justamente esse Reels aí, que eu já mencionei aqui nesse vídeo, que foi quando eu simulava um expert que estava pronto para gravar seu primeiro vídeo, que tinha demorado de ter essa atitude, foi gravar seu primeiro vídeo e percebeu que foi um erro não ter feito um roteiro na hora que ele ia começar a gravar. Então eu fiz essa encenação. Em nenhum momento eu conversei com o interlocutor. Esse que você segura o celular, você conversa com o interlocutor. Esse que eu gravei encenando, você só apresenta a história. Então a pessoa que está assistindo vai assistir como se fosse um mini filmezinho, um teaserzinho, e vai entender a mensagem. Às vezes a mensagem é só para ela, como eu já falei, se reconhecer, se ver ali naquele personagem. Às vezes é para ela aprender o que aquele personagem fez de certo e aplicar aquilo, ou aprender a não fazer o que ele fez também. Pode ser uma das duas. E o último quesito, que é o porquê. Lembrando que você já viu aqui o que, o quanto, o como e o porquê. O porquê agora. Não é por que fazer Reels, mas é você explicar para as pessoas o motivo de você estar ensinando aquilo. Ou seja, eu vou te ensinar tantas coisas para você conseguir chegar a isso e deixar claro aonde ela vai chegar se ela ver aquelas 3 dicas, 4 dicas. Deixar claro isso num estilo de Reels, né? Claro que no Reels atuado não tem como deixar isso tão claro assim, fica mais subentendido. Mas deixar claro para a pessoa que ao assistir aquelas dicas, ao aplicar, ela vai chegar em um certo nível de patamar, de consciência, de aplicação, enfim. Então, você tem que deixar claro esse porquê para ela que ela entenda que ao assistir, ela vai ter tal resultado se aplicar.